Às vezes, para conseguir uma grana, para produzir aquele jogo top ou conseguir aquela condição financeira legal, algumas pessoas e empresas da indústria tiveram que trabalhar duro em segmentos, digamos, mais adultos. Hoje eu vou te contar a história obscura de uma das maiores empresas de jogos e seus primeiros funcionários e como uma iniciativa da SNK reuniu o maior número de funcionários, digamos, safadinhas. E no fim ainda mostro que um dos mais famosos nomes da indústria é envolvido com a criação de um dos mais famosos e queridos mascotes dos games. Até pouco tempo antes disso, trabalhava com a indústria do entretenimento adulto. Essas informações poucos falam abertamente. Sabe por quê? Porque são segredos dos games. Eu sou Renato Cavalieri e o meu desafio é te surpreender. Então, para você saber mais histórias loucas como essa aqui que eu vou te contar agora, se inscreve aí, marca o sininho com todas. Por favor, não custa nada, ainda ajuda, cara. Beleza? Aliás, vamos fazer uma aposta. Se você não gostar de nenhum conteúdo daqui pra frente, aqui nos próximos, cara, você pode tirar a curtida ou pode tirar a sua inscrição e nunca mais me ver, cara. Beleza? Estamos combinados? Vamos começar do começo. Lá em meados do fim da década de 80 e começo da década de 90, estava saindo para MSX e PC da NEC alguns jogos bem safadinhos. Entre eles, Starship Rendezvous e Cyberblock Metal Orange. Ambos não tiveram muito brilho pela jogabilidade e por isso tentaram se destacar exibindo imagens de mulheres e animes bem à vontade. Eles apareciam durante a jogatina ali uma hora ou outra. Mas sabe o que destacou mesmo nesses jogos adultos? Foram as músicas. Elas foram compostas por Hitoshi Sakimoto, considerado um dos principais compositores de música para RPG da história. Você provavelmente não deve conhecer o nome dele, mas com certeza conhece os jogos que ele trabalhou após começar nesses games adultos aí. Entre esses jogos tem franquias como Dragon Quest, Bomberman, Breath of Fire, o jogo do filme dos Power Rangers que eu sei que você jogou no Super Nintendo. Tem alguns Tekken e nada menos que 6 jogos da franquia Final Fantasy. Todo mundo começa de algum lugar, né? Mas você, assim como eu quando descobri isso, talvez tenha pensado que ele é só mais um e poucos conhecem, e que o compositor mais importante de Final Fantasy é Nobuo Uematsu. E ele jamais faria isso, né? Nobuo Uematsu, um dos 3 reis da música nos games, também já fez jogos para maiores de 18 anos, antes da fama e dos Final Fantasy, com destaque para o péssimo Alpha para NEC PC 88, em que a mocinha não fica o tempo todo com isso tudo de roupa que você está vendo aí. A trilha foi composta por ele muitos anos antes dos trabalhos memoráveis, como vimos, por exemplo, em Chrono Trigger. Mas eu estou te contando isso não para falar só desses 2 compositores. Essa, na verdade, é a história da Square Enix. Sim, considerada uma das maiores empresas de games da história, com alguns dos melhores e mais memoráveis RPGs de todos. Na verdade, ela começou fazendo jogos que se joga de madrugada quando todo mundo está dormindo. E não foi apenas no começo não. Todos os jogos que eu citei aqui foram lançados depois de Final Fantasy ter estreado. Por algum tempo, os jogos adultos foram alguns dos mais vendidos da empresa, responsáveis por um grande faturamento da Square. E sem eles, talvez vários dos jogos que você joga e conhece hoje, talvez nem existissem. Mas tem um cara muito famoso que é o que mais me deixou de queixo caído quando eu descobri. Mas antes de falar sobre ele, vamos falar sobre a SNK e a sua aptidão para reunir pessoas, digamos, diferenciadas. O mestre Shinkiro criou as ilustrações de divulgação de maior sucesso de Samurai Shodown, mas as outras e alguns personagens foram criadas por Eiji Shiroi.
Só que, após a saída da SNK, ela colocou online seu portfólio e descobriu-se uma quantidade gigante de todo tipo de arte profunda que ela fazia. Só que logo depois, ela conseguiu um emprego como professora em uma universidade no Japão. E por isso, ela aproveitou que ela estava no começo lá dos anos 2000, quando não existia nenhuma rede social, e apagou tudo. Ela passou até a usar outro nome, Jinmera, ou Zin, como ela prefere, e desde então, poucos se lembram que além de ilustrar KOF, Fatal Fury, Art of Fighter, Metal Slug e outros, ela também ilustrava... você entendeu? Mas um produtor famoso dentro da SNK que trabalhou com isso diretamente foi Falcon. Sim, durante o seu tempo como freelancer, após o fracasso dos jogos de The King of Fighters em 3D, ele fazia artes pagas de diversos personagens em poses bastante provocativas, inclusive de lutadoras de The King of Fighters. Após isso, ele acabou sendo convidado para ser diretor de arte em uma das divisões internas da SNK e teve que parar de fazer esse tipo de conteúdo para a tristeza de alguns fãs. Mas vamos ao mais famoso deles e o motivo para essa lista. Lá no começo da década de 90, era comum jogos com cenas explícitas ou frontais para chamar a atenção, e um desses jogos era Misty Blue, da Enix, que posteriormente se fundiu com a Square, formando a Square Enix. Outro jogo do tipo lançado para os PCs da época é Ojuzama Club, que o que não tem de qualidade tem de pobreza visual. Entendeu? É pobreza visual que eu queria dizer. Mas foram graças a jogos como esse, feitos por um freelancer hoje muito famoso, que temos sons clássicos como esse. Sim, até alguns meses antes de entrar para a SEGA e criar trilhas sonoras memoráveis como a de Streets of Rage e Sonic, o mestre Yuzo Koshiro trabalhou com alguns jogos adultos e isso lhe rendeu experiência para conseguir ser contratado e trabalhar nessas franquias. Já imaginou como seria o Sonic sem o seu tema clássico tantas vezes regravado? Yuzo muitas vezes assinava com um codinome. Quando isso foi descoberto, ficamos conhecendo um monte de outros games com músicas dele. Graças a todo o seu portfólio, Yuzo Koshiro é referenciado como um dos 3 maiores compositores da história dos videogames. Não só pelos jogos convencionais, mas também por aqueles que têm certas mulheres pixeladas também. Na cultura japonesa não é tão tabu assim trabalhar com conteúdo adulto igual é aqui no Brasil. É claro que tem mais gente famosa que faz esse tipo de conteúdo usando pseudônimos. Na verdade, esse tipo de conteúdo gera bastante dinheiro para lá e também pode servir de portfólio para você ser contratado por outras empresas também. Então tem muito mais gente que trabalha com isso. E se você quiser uma parte 2, deixa um curtir aí, cara. Se preocupa não, ninguém vai saber, é só entre eu e você, beleza, cara? E eu agradeço ao J Novaes e ao Sano BR por me ajudarem nesse vídeo, seja na edição, seja na consultoria. Os links para você conhecer eles estão aí na descrição. E eu sou Renato Cavaleira e o meu desafio é te surpreender. E eu não vou descansar até conseguir isso. Então, para mais histórias, segredos, bastidores, curiosidades sobre o mundo gamer, se inscreve aí no canal, cara. É rapidinho, ajuda, cara, não custa nada, cara. Então, por favor, se você puder, faz essa aposta comigo, ó. Os próximos 4 segredos dos games, se nenhum te surpreender, você tira a sua inscrição e acabou. A gente nem se vê mais, beleza? Então, deixa a tua inscrição aí e a gente tem esse desafio feito. E, pô, muito obrigado mesmo por você ter assistido esse vídeo até aqui, cara. É realmente muito importante pra mim mesmo, cara.
E na próxima vez que nos vermos, se você quiser, eu posso te contar mais segredos dos games. Buenas!